Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Estamos aqui prontos para mais uma aula, né? Fechando a sequência das nossas aulas sobre oração, que a tia falou que seriam 3 aulas e hoje é a terceira aula. Pois antes de mais nada, né? Vamos começar orando, agradecendo a Deus e pedindo a Ele direção. E hoje a gente vai saber sobre as respostas de oração. Vamos orar? Feche seus olhos aí na sua casa. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer nesse dia pela tua presença e te pedir, Deus, que o Senhor nos abençoe mais essa aula, que a gente consiga aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E vocês lembram que semana passada eu falei de um personagem chamado Daniel, muito bem, que ele precisou meio que enfrentar o rei, mas não foi enfrentar assim, tipo, desobedecendo, mas foi se posicionando e falando para o rei qual era a atitude correta a ser tomada. E ele não só falou, ele viveu, ele se posicionou e ele fez. E o rei, né, acabou entendendo que só existia um único Deus que deveria ser adorado, reverenciado e a quem o Daniel orava, né? Mais para frente o rei até orou também, né? Teve a experiência dele lá com um Deus. Mas hoje eu não vou falar do Daniel e nem do rei. Hoje eu vou falar de outras pessoas que também tiveram suas orações respondidas. Lembra que Daniel orava, não era uma vez só? Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias. Porque Deus, ele quer se relacionar com a gente. Lembra que a tia até fez o exemplo lá da água, com aquele comprimidinho que ferve na água? Quando a gente só conhece Deus, é como se a gente só fosse aquele comprimidinho do lado da água. Quando a gente conhece, até se interessa em saber mais, até de repente vai para uma igreja ou conversa com algumas pessoas, ou até entende que oração é importante, a gente é como aquele comprimidinho que coloca na água, mas com a casca, com papel, e nada acontece. Mas quando a gente começa a fazer as nossas orações e falar com Deus, aí a gente é como aquele comprimidinho que tira o papel e mergulha naquela água. E ali a água se mistura com o comprimido e começa a ferver. Por quê? Porque Deus começa a falar com a gente começa a entender, né, a voz de Deus. E é isso que a tia quer que vocês aprendam nesses dias. Que orar é um valor muito importante para a nossa vida, que a gente precisa orar todos os dias, porque tem um Deus que nos criou, lembra lá das primeiras aulas? E que Ele quer ouvir a nossa voz. Então, e também que existem coisas que atrapalham a nossa oração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E tudo aquilo que atrapalha, a gente tem que jogar fora, deixar para lá, ó, jogar para trás. Mas hoje não vou falar do Daniel. Eu quero falar com vocês que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que existem tipos de resposta, não é verdade? Quando a gente pede alguma coisa para a mamãe ou para o papai ou para alguém, né? A resposta é sempre sim. É sempre tá bom, vou fazer. Ou então tá aqui, ó, o que você me pediu. É assim? Não, 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 não. Às vezes a gente escuta assim uma resposta: não, não pode. Ou então, agora não. Depois que você fizer isso, isso ou aquilo, aí eu vou te responder ou vou atender o seu pedido. Não é assim? Pois é verdade. Com Deus é a mesma coisa. Deus é uma pessoa que nos ama, é o nosso Pai do céu, é o nosso Criador. E Ele responde a gente dessas formas. Deus responde dizendo sim, ok, olha, recebe aí. Ou Deus responde dizendo, ó, nananina, não, isso não vai ser bom para você. Ou então Deus vai responder falando assim, ó, espera só mais um pouquinho, porque ainda não é o tempo, você ainda não está preparado para receber o que você está me pedindo. Imagina se você aí com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos pede para Deus assim, Deus, me dá um carro de presente para mim, não é para minha família, é para mim. Imagina se Deus vai te dar um carro de presente, Ele vai te dar um carrinho de brinquedo, não é verdade? Porque para ter um carro tem que ser de maior, tem que ter habilitação, né? Que é um documento que te autoriza a dirigir.
porque senão, olha só, a polícia pode prender. Então tem coisa que não é o tempo, que a gente até pede, mas não é o tempo. Mas eu quero falar hoje para vocês o seguinte, que existem alguns tipos de oração e as suas respostas. E muitas pessoas tiveram suas orações respondidas. Mas antes disso, eu quero falar o nosso versículo de hoje, para que você repita comigo e aprenda. Ó, tive um problema, né? Que eu escrevi, mas quando aparece aí, aparece o contrário. Mas dá para ler, não dá? Quem tiver com dificuldade, chama a mamãe, chama alguém para ajudar, para te ajudar a ler com a tia. Ó, aqui tá escrito assim, ó. Orem sempre. E isso tá escrito, sabe aonde? Na Bíblia, exatamente. Lembra da minha Bíblia? Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. E essa é uma verdade que não muda. Deus quis assim. E na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, eu não escrevi porque é muito grande, né? 1 Tessalonicenses, que está lá no Novo Testamento, capítulo 5, verso 17, está escrito exatamente isso. Orem sempre. Então, se Deus falou pra gente, né, na Bíblia, deixa eu colocar aqui para você ficar olhando. Se Deus deixou pra gente escrito na Bíblia uma frase tão pequenininha, mas que é tão importante, é porque é pra gente obedecer. E se a gente obedece, olha aí, a gente merece. Mas quem não desobedece? Não merece. Então vamos aprender a orar sempre. Você já tem orado? Já tem falado com Deus todos os dias? Isso é muito importante. Bom, mas vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui que eu vou falar para vocês bem rapidamente de algumas pessoas que tiveram as suas orações respondidas, né? Bom, primeiro eu quero falar sobre tipos de oração, né? E hoje eu não vou contar uma história para vocês, serão algumas histórias pequenas que você vai poder anotar aí no seu caderno de ensino religioso, ok? Anote a história, anote de quem está se tratando a história de oração respondida e anote também o texto, igual aqui, ó. Você vai colocar o tema dessa aula, oração, e o nosso texto é orem sempre, ou tem algumas bíblias que vai estar escrito assim, ó, orai sem cessar, que é a mesma coisa. E o texto, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Bom, olha a blusa da tia. Até coloquei essa blusa aqui, ó, pra vocês verem, ó. Mulheres que oram. A tia é uma mulher que ora. Eu oro todos os dias, falo com Deus todos os dias. E eu ouço Deus falar comigo todos os dias. É maravilhoso. Bom, mas vamos lá. Primeiro, um tipo de oração muito importante é a oração em grupo. Sim, eu falei esses dias que é para vocês desenvolverem a sua oração pessoal com Deus, não é verdade? Você pode entrar para o seu quarto, dobrar os seus joelhos, se ajoelhar, fechar os seus olhos e falar com Deus. Isso é uma oração muito importante porque é o nosso relacionamento com Deus. Mas oração em grupo também é muito importante porque a Bíblia diz que na união Deus abençoa. Ó, na união Deus abençoa. E algumas pessoas oraram em grupo e tiveram resposta para suas orações. O primeiro que eu quero falar para vocês, ou os primeiros, ó, a tia anotou aqui, foi Ezequias e Isaías, o rei Ezequias e o profeta Isaías. E esse texto aqui dessa oração respondida está escrito em 2 Crônicas, ó, vou falar que de repente você não entenda o que a tia escreveu, né? Está escrito em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versos do 19 ao 21, que está escrito assim. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como um dos deuses dos povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías oraram a Deus e pediram sua ajuda. E o Senhor, sabe o que ele fez? Ele enviou um anjo para os ajudar. E os ajudou. Olha aí. Eles oraram juntos. Quem orou junto? Ezequias e Isaías. O rei Ezequias e o profeta Isaías. Eles oraram juntos. Por quê? Porque as pessoas estavam confundindo. Estavam achando que o Deus criador dos céus e da terra era como os deuses que eles cultuavam. Deuses que foram eles que fizeram. Foram as mãos humanas deles que fizeram. E o nosso Deus, ele não é assim. Ele é um Deus soberano.
E isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 32, versos do 19 ao 21. Deus enviou o anjo e os ajudou. Deus respondeu a oração deles. Bom, outro exemplo de oração em grupo, ou posso dizer em dupla, olha quem foram? Paulo e Silas. Lá em Atos, capítulo 16, versos 25 e 26, está escrito o seguinte, ó. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, porque eles estavam na prisão, porque eles estavam falando de Jesus, e as pessoas, os governantes daquela época, não aceitavam isso, diziam que não podia. E aí eles foram presos injustamente. A Bíblia diz que, de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, olha a resposta de oração, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Olha, Paulo e Silas oraram juntos. Eles não só oraram, eles cantaram louvores a Deus. Eles não reclamaram porque eles estavam presos injustamente. Não, eles confiaram no Senhor, eles oraram e Deus respondeu a oração, livrando eles. Outro grupo que orou está lá em Atos, capítulo 12, versos 5 e 7, ou do 5 ao 7. A igreja orou em favor de uma pessoa que também estava presa injustamente. A igreja orou por Pedro, o apóstolo Pedro. Você pode ler lá em Atos, lá na sua Bíblia, em Atos 12, 5, 7. E tá escrito assim, ó. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuamente orava por ele. E na noite em que o rei Herodes ia apresentá-lo ao povo para ser castigado, Pedro estava dormindo preso com 2 correntes e entre 2 soldados. Olha como é que ele estava preso. E haviam guardas vigiando a cadeia e de repente apareceu um anjo. Olha Deus mandando um anjo de novo para guardar, para livrar. Deus enviou um anjo, o anjo do Senhor, e uma luz brilhou lá dentro da cela onde Pedro estava. O anjo tocou no ombro do Pedro, acordou ele e disse: levanta-te depressa. E então as correntes caíram das mãos dele e Pedro foi livre. A igreja orou, Deus respondeu e livrou Pedro. Bom, orar por outras pessoas também é muito importante. E um exemplo que nós temos aqui está em 1 Reis, capítulo 6, verso 17. E o personagem é Eliseu. Oh, meu Deus, ó. Se eu escrevesse assim era melhor para ler. Ah, Tio viu. Agora vamos lá. No próximo fica melhor. Eliseu, né? A Bíblia diz que Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu servo, do meu empregado, e deixe que ele veja. Deus respondeu a oração dele, do profeta Eliseu, e o empregado dele conseguiu ver. Olha como é que orar pelas outras pessoas também é importante. Eliseu orou pelo seu servo, para ele ver. E ele conseguiu ver. Que coisa maravilhosa, né? Outro exemplo de oração pelas outras pessoas, temos Jó. Jó orou pelos seus amigos. Eu tenho 2 passagens aqui, porque eu vou falar de 2 coisas que aconteceu na oração de Jó. Primeiro, em Jó 42, 8 e 9, né? Tá escrito assim, ó: o meu servo Jó orará por vocês. Deus falando com os amigos do Jó, né? Orará por vocês e eu aceitarei a oração dele, do Jó. E eu não castigarei vocês, embora vocês mereçam, mas Jó vai orar e eu vou atender a oração dele. E foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó, Mas, e o que acontece? Jó orou pelos seus amigos. E a oração pelos outros faz bem pra gente. Quando a gente pensa que a gente está fazendo um bem só para as outras pessoas, ó, não. Quando eu oro por alguém, Deus me abençoa. Vamos falar isso com a tia? Fala assim: quando eu oro por alguém,
Deus me abençoa. Isso é verdade. Olha o que aconteceu com Jó em Jó 42:10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que Jó ficasse rico de novo. Ele lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes e que ele tinha perdido. Olha que legal. Jó passou por umas dificuldades, ele perdeu as coisas que ele tinha, ele ficou doente, muito doente. Mas só que Jó não parou para reclamar, porque ele sabia que Deus cuidava dele. E Deus falou para ele assim, ó, no meio do problema, Deus falou, Jó, ora pelos seus amigos, porque eles estão precisando. E Jó, mesmo na dificuldade, orou pelos seus amigos e Deus abençoou Jó muito, muito, muito. Mas não é só pelos nossos amigos que a gente tem que orar, porque seria muito fácil, né? Orar pelos amigos, é fácil, fácil, fácil. Deixa eu ter equilibrando a câmera aqui, calma aí. Orar pelos amigos é muito fácil, porque orar por quem a gente gosta é tranquilo, é fácil e é maravilhoso. Mas Jesus nos ensinou na Bíblia que a gente precisa não só orar pelos amigos, mas também pelos inimigos. Não tem gente que é chata pra caramba? Gente que perturba a gente, que quer tirar a gente de sério às vezes. Então, Deus não fala que é pra gente desejar o mal dessas pessoas, não. Deus não diz que é pra gente fazer mal pra elas ou deixar de orar por elas porque a gente tá com raiva. Não, 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 não. A gente é abençoado quando a gente ora por todas as pessoas. E isso é Deus quem ajuda a gente a fazer. Por isso que a gente precisa orar, né? Sem Deus a gente não consegue nada, gente. Bom, em Mateus, que é o primeiro versículo, Jesus é o campeão dos versículos. Em Mateus 5:44, Mateus 5:44, Jesus disse assim, mas Jesus disse-lhe, amem seus amigos e orem pelos que perseguem vocês. Olha, em Lucas capítulo 6, verso 28, Lucas 6, 28, Jesus disse aqui, assim, desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Tá vendo? Então a gente não deve desejar o mal de ninguém, a gente tem que orar, amar e abençoar. É difícil, tia, é muito difícil, mas ora, pede a Deus. Lembra que eu falei? Deus nos ajuda. Orem sempre. Bom, por último eu quero falar de uma pessoa da Bíblia, né, que orou com ousadia. E com ele a gente precisa aprender a orar também com ousadia. O nome dele é Jabes. Olha que nome diferente. Jabes. E em 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz assim, Jabes orou assim, ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Olha que oração linda, que oração ousada, né? E sabe o que aconteceu? Lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10 diz, e Deus atendeu a sua oração. Gente, que coisa linda! Jabes pediu algo ousado para Deus, algo de repente que às vezes a gente pode pensar até que é difícil demais, mas Deus, ele olha o coração de quem está orando. Por isso que é importante a gente orar por nós, manter o nosso coração limpinho, porque Deus, ele tem prazer em ouvir as nossas orações e nos abençoar. Bom, Jesus, ele também fez uma outra oração que está lá em Mateus, aqui 26, 39, e essa oração, Deus falou assim, posso atender. Ele disse assim, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Nessa hora, Jesus estava caminhando para morrer na cruz pela humanidade, por mim e por você. Ele estava sofrendo muito e ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, permita que isso não aconteça comigo. Mas era a missão que Jesus tinha que cumprir. Ele tinha que passar por isso, tinha que acontecer para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele sabia disso, tanto que no final da oração dele ele disse assim, contudo, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele sabia que Deus não ia dizer sim para essa oração, porque era a vontade de Deus que assim acontecesse. E ele aceitou a vontade de Deus. Às vezes, quando acontece alguma coisa com a gente que não é exatamente o que a gente queria, mas a gente entende que é a vontade de Deus, a gente tem que agradecer ao Senhor. Por quê?
porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mesmo que pra gente pareça ruim, Deus ele tem sempre o melhor para nós. Deus ele sempre responde a nossa oração, né? Mas a única coisa que pode impedir a nossa oração, a tia já até falou sobre isso em aulas anteriores, a única coisa que faz com que os ouvidos do Senhor se tampem e ele não consiga ouvir a nossa oração, a culpa é nossa, não é de Deus, não é que Deus não quer ouvir, Deus tá lá, não é isso. Deus ele quer ouvir, mas a gente acaba fazendo uma coisa que atrapalha Deus de ouvir. Lembra? O pecado atrapalha, não deixa Deus ouvir a nossa oração. E em Isaías capítulo 59, verso 2, está escrito sobre isso. Lembra que a tia falou? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não ouça as suas orações. Então não é Deus que não quer ouvir, somos nós que atrapalhamos tudo. Lembra que a tia falou? Para olhar e ver o que está te atrapalhando de orar e deixar Deus ouvir tua oração. Tudo que for pecado. Pecado é tudo aquilo que falamos, pensamos ou fazemos que não agrada a Deus. Mentira. Às vezes tem alguns jogos, né, que atrapalham a gente de ter um relacionamento com Deus. Sabe aquela coisa que a mamãe, o papai ou a vovó, alguém fica falando assim, não faz isso, que tá errado, não faz isso, que isso não vai ser bom para você? Pois é. Se afasta disso, para de fazer o que tá todo mundo dizendo que não é para fazer, porque vai te atrapalhar. Pecado, a gente tem que, jogar fora. Não pode fazer parte da nossa vida. Bom, uma vez, eu quero contar o último exemplo agora de oração respondida. Não tá na Bíblia, mas tá aqui, A gente estava precisando de dinheiro para completar o nosso orçamento que a gente precisava pagar. Olha, e aí, o que aconteceu? A gente orou. Eu tô falando a gente porque essa é uma oração respondida da tia Kátia. Exatamente, meu exemplo de oração respondida. Não só meu, mas da minha família, porque aconteceu com o meu marido e com todos nós. A gente estava precisando de um dinheiro para poder completar, né, a nossa dívida e pagar, porque tudo que a gente ganhou não era o suficiente. Mas Deus sabia de todas as coisas, sabia o que a gente precisava. E já tinha tudo providenciado, sabe? Deus, ele já tem tudo providenciado pra gente. Aquele brinquedo que você quer, aquela roupa, não sei, aquela escola que você quer que volte, né? Porque a gente tá querendo voltar. Tudo aquilo, pensa em alguma coisa que você queira muito, né? A melhora do seu papai, da sua mamãe, a cura de alguém. Tudo isso Deus já sabe, já tá com tudo providenciado. A gente só precisa orar e confiar. E nós oramos. Oramos porque a gente precisava desse dinheiro. E o meu marido, ele saiu para dar uma volta, né, com a nossa cachorrinha pelo quarteirão. E de repente, no meio de uma ventania, nessa época a gente morava lá em Natal, no Rio Grande do Norte. E lá venta muito, quem já foi lá, né, quem conhece sabe o que a tia tá falando. Venta muito, é muito vento. E no meio daquela ventania, gente, olha, de verdade, Deus, ele é minha testemunha do que eu tô falando pra vocês. No chão, o meu marido achou 3 notas, assim, 3 notas. Deixa eu pegar uma nota maior aqui, Ele achou 3 notas, assim, no chão, no meio da ventania, paradinha no chão. Uma aqui, outra ali. 3 notas de R$50, 50 mais 50 mais 50 vai fazer 150, exatamente o que a gente precisava. Deus respondeu a nossa oração, não tinha ninguém na rua, tava tudo deserto, tava ventando muito e as 3 notas de 50 estavam lá. Deus respondeu a nossa oração. Turminha, Deus é bom demais e Ele responde a oração da gente. Sempre responde. Ele prometeu, Ele respondeu a minha oração e a oração da minha família. Assim como Ele respondeu a oração de quem a gente falou aqui. Lembra? Ele respondeu a oração de Ezequias e Isaías. Ele respondeu a oração de Paulo e Silas. Ele respondeu a oração da igreja orando por Pedro. Ele respondeu a oração de Eliseu. Deus respondeu a oração de Jó.
e abençoou muito Jó. Deus respondeu a oração ousada de Jabes. Deus respondeu a oração de Jesus. E Deus respondeu a oração da tia Kátia. E Deus vai responder a oração de cada um de vocês. Mas para isso, a gente precisa ser obedientes ao Senhor. Porque Ele quer ouvir e atender a nossa oração. Então, seja obediente a Ele. Eu quero terminar com um verso que foi Jesus que falou também. E tá aqui, ó, em João 14, versos 14 e 15. Que diz assim, ó. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Mas se vocês me amam, me obedeçam. Obedeçam aos meus mandamentos. Olha, Jesus quer abençoar, quer responder às nossas orações. Mas sejam obedientes. Todo mundo que orou e Deus respondeu, com sim, com não, com talvez, com espera um pouquinho, Deus respondeu e eles ouviram a oração, foi porque estavam sendo obedientes a Deus e obedientes à sua palavra. Seja assim, faça dessa forma, do jeito que a tia está ensinando, que vai dar certo. Olha, que Deus abençoe vocês. A tia vai deixar um vídeo extra hoje com uma história maravilhosa que fala sobre a oração de Jonas. Lembra Jonas que foi engolido por um grande peixe? Não deixa de assistir. Mesmo em meio à dificuldade, ore ao Papai do Céu, ore ao Senhor e Deus ele vai responder a sua oração. Te ama muito, ó. Orem sempre, não se esqueçam. A oração é muito importante. Que Deus abençoe todos vocês e até a nossa próxima aula com outro tema maravilhoso. Tchau, tchau!